Bora falar de tarifaço, gente. Sai hoje a decisão, que hora sai? Os Estados Unidos vão ou não vão aplicar a tarifa aos produtos brasileiros? Que impacto isso tem? Tem uma série de reflexões. O governo Lula já estaria com a resposta pronta. Já sabe que vem mesmo a tarifa de 25%. Bom, vai chegando por aqui a nossa diva americana, diretamente de Washington. É ela, Mariana Sanches, que sabe tudo sobre o governo americano. Olá, Mari. Bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Fabiola, Kátia, professor Mairovich, Léo, bom dia para a nossa audiência. Sei tudo não, né, Fabiola, mas os segredos mal guardados como esse do tarifaço de 25% que virá hoje sobre o Brasil, isso eu sei, porque ninguém se esforçou em esconder, né, Fabiola? Inclusive ontem, o representante de comércio dos Estados Unidos, o Jameson Greer, fez a sua última reunião com uma série de representantes ministeriais do Brasil. A gente tinha o pessoal do Itamaraty, o Ministério de Comércio, Desenvolvimento e Indústria, enfim. E o Jameson Greer repetiu a eles que sim, o tarifaço deve vir mesmo, porque continua havendo uma distância muito grande entre as posições de Brasil e Estados Unidos quando o assunto é comércio, e que o Washington está decidida a seguir em frente com esses 25% de tarifas, que, aliás, podem vir a ser acrescidas de mais 12,5%, já que o Brasil é alvo de uma outra investigação comercial do USTR, e isso levaria as nossas tarifas, Fabiola, a 37,5%. Teremos essas duas respostas iminentemente, mas essa de 25% com certeza hoje, Fabiola, nas próximas horas, esse anúncio deve vir, e eu apurei, inclusive, que o presidente Lula já até recebeu a nota que o seu governo deve soltar aí quando o tarifaço vier, chamando essa decisão de Washington de lastimável e dizendo, inclusive, que cogita usar o dispositivo da lei de reciprocidade para responder. Isso é uma possibilidade. Ontem mesmo, o governo brasileiro já se adiantou chamando de injustas as taxas numa nota, logo depois dessa quinta conversa que teve com o Jameson Greer, desde que o Lula esteve aqui em visita a Donald Trump na Casa Branca no começo de maio. E, Fabiola, a gente percebe que mais do que se empenhar na negociação, o que tem feito, aliás, no último ano, o governo brasileiro tem também se empenhado em demonstrar publicamente o esforço. E isso por quê? Isso porque o presidente Lula é, sim, o principal beneficiário dessas tarifas do ponto de vista político e eleitoral. Hoje a gente vê que o cenário é que as tarifas devem vir de maneira aguada, elas devem atingir menos de 20% aí das exportações brasileiras para os Estados Unidos, mas que politicamente o símbolo é muito forte, o símbolo de um ataque dos Estados Unidos contra a soberania do Brasil, contra a economia brasileira. E, Fabiola, na gênese dessa história, né, lá atrás, há um ano, o Donald Trump colocou a família Bolsonaro. Portanto, desde o início, essa é uma tarifa política, né? Essa tarifa de 50% que começou a vigorar em agosto do ano passado, ela chegou a ser derrubada pela Suprema Corte, foi considerada ilegal, e desde então o Trump vem buscando maneiras de substituí-la, porque parte da sua política econômica é baseada no protecionismo. E nesse caso, o Brasil também é alvo, mas é ainda mais alvo porque existe sim um interesse político em relação ao Brasil de colocar essas tarifas, né? Eu conversava na semana passada com a Heather Hubert, que foi chefe de gabinete do USTR na gestão Biden, conhece muito do assunto, e ela me disse que ouviu, inclusive, que a investigação sobre o Brasil foi determinada antes que se soubesse aqui em Washington quais motivos seriam alegados para haver essa investigação contra o Brasil. Então, que a equipe técnica do órgão foi colocada numa situação de ter que baixar ali décadas de arquivos de negociação comercial com o Brasil para justificar essas medidas. E aí a gente vê que entre elas está, por exemplo, dados de desmatamento de 2021, quer dizer, ainda da gestão Bolsonaro, para justificar que o Brasil vem desmatando para tornar sua produção agropecuária mais barata, deslealmente, que são dados que já nem se sustentam mais hoje, né, à luz do que vimos aí. Enfim, parece ter sido uma negociação criada para falhar.
Fabiola, a verdade é essa. E aí, para o Flávio Bolsonaro, que se colocou na cena da negociação, inclusive na semana passada, numa audiência pública aqui, a avaliação de parte da campanha é que ele se associou ao ônus dessa negociação mal sucedida. E o que a gente vai ver, Fabiola, agora, é que do lado do Flávio sobra o argumento de que o governo Lula não se empenhou o suficiente. E do lado do Planalto, o argumento de que se empenhou sim e que não havia saída, já que a decisão de Trump estava tomada. Kátia Seabra, o que você tem de informação a respeito dessas negociações? O governo Lula poderia ter atuado mais, como a Mari está dizendo. O governo Lula já sabe que as tarifas vêm, elas devem ser anunciadas hoje à tarde. Já há um discurso aí de que o Dário Durigan, inclusive, falou que o Brasil pode adotar, de repente, a reciprocidade. A gente tem a fala do Dário Durigan. Vamos colocar, inclusive, é interessante para a Kátia já também analisar a partir daí. O processo de reciprocidade ele foi startado no passado, ele foi iniciado no passado. A gente chegou a suspender a tramitação do processo de reciprocidade, seguindo a lei do Congresso Nacional, quando houve uma suspensão, quando houve uma espécie de volta atrás no tarifaço. Com isso agora, acho que é provável que a gente, uma vez consultado o presidente Lula, que a gente retome o processo de reciprocidade. Mas também nós temos que tudo isso dentro de um cenário de avaliação com calma e cautelosa, porque de fato a gente não tem confirmação de nada ainda, tá? Será que o governo brasileiro vai para cima dos Estados Unidos, Kátia? Então, já no ano passado, eles estavam avaliando, como ele mesmo falou, como o ministro mesmo falou, a adoção dessas chamadas contramedidas. O problema é que algumas medidas podem ter impacto inflacionário no país, porque as importações dos produtos americanos, em geral, são equipamentos necessários à industrialização brasileira. Então, acaba sendo insumo para a produção nacional. Então, por isso que o ministro fala em cautela. O que eles estavam discutindo no ano passado eram medidas na área do setor energético, medidas na importação de, não quebra de patente, mas medicamento, procurar outras fontes de negociar com outros países, como a Índia, para compra de medicamentos, insumos para medicamento. Então, era isso que eles estavam discutindo. Tenho também uma outra preocupação, que é aí sim política, que e o PT já detectou isso, integrantes do governo já detectaram isso, que, do ponto de vista do governo, esse debate tem que ser muito cauteloso, porque os bolsonaristas estão querendo, apesar de ser, obviamente, visivelmente, muito mais prejudicial a campanha do Flávio Bolsonaro do que ser um presente, né, para o Lula, né, porque até um ministro chegou a falar para mim, vai ser a consolidação do tariflávio, né, que porque... Obviamente, a gênese dessas medidas pode ser atribuída ao bolsonarismo. O próprio presidente Trump, quando ele anunciou isso, né, falou sobre isso, ele falou que houve uma caça às bruxas, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele usou isso como argumento para a adoção dessas medidas. E isso tudo vai voltar à tona agora, né? Então, lembrar que os bolsonaristas celebraram, né, no primeiro momento isso. Então tem isso, é prejudicial, obviamente, muito mais prejudicial à candidatura, à campanha do senador Flávio Bolsonaro. Isso é detectado em pesquisas internas encomendadas pelo próprio governo, isso é um fato. Agora, tem um esforço, qual é a delicadeza? É que os bolsonaristas estão tentando usar isso para atingir pelo menos um discurso para manter o legado deles, o capital político deles entre os bolsonaristas, dizer, olha, o Lula é anti-Trump, anti-Estados Unidos e pró-China. Então, essa é a delicadeza. Já o PT pode adotar medidas para fazer uma campanha mais pesada nas redes e tal. Agora, o governo tem que ser uma coisa muito delicada. O ministro falou várias vezes é cautela e tal. Primeiro, porque tem que medir o impacto econômico dessas contramedidas, né? Como é que essa resposta pode impactar a economia brasileira, né? Então tem que ser muito estudado isso. E ainda tem uma esperança no governo, como a própria Mariana falou, de ampliar a lista de exceções, né, do governo Trump, tentar negociar com eles para evitar que
que produtos brasileiros possam vir a ser afetados. Então, retomar esse debate. Outra coisa que é importante, que eu acho que o governo brasileiro está atento a isso e politicamente pode ser usado também, é a questão do Pix. Porque um dos argumentos do governo brasileiro e dos aliados do presidente Lula é de que o alvo é o Pix. Porque as bandeiras americanas de cartão, de crédito e débito tinham realmente um controle sobre a movimentação do país e que isso fugiu ao controle deles, né, com a implantação do Pix no país. Então, tem esse alvo que é uma preocupação realmente do governo em si, na questão do mérito, mas também que vai ser usado politicamente, obviamente, dizendo, olha, o Trump está querendo acabar com o Pix.